A estrutura, gente, ela vai se referir, vai refletir em um organograma. O organograma é uma forma bem mais simples de como as coisas devem funcionar, se estruturar dentro da organização. E ela vai designar as relações formais de autoridade, quem se reporta a quem e define os níveis de hierarquia. Por mais que você não queira, ou por mais que você agora não entenda, mas sempre nesses espaços das organizações formais vai ter a hierarquia. Alguém ao qual você se reporta ou pessoas que reportam a você. Então, isso significa hierarquia. O organograma é uma forma mais simples de podermos compreender como se dá essas relações formais de autoridade. Tá bom? Aí eu trouxe um gráfico para vocês darem uma olhada, só para entender melhor essa estrutura organizacional. Vocês vão estudar outras disciplinas, talvez como Sociologia da Organização, ou alguma outra disciplina que trate melhor sobre a organização, o poder da organização nas empresas. Isso vai ajudá-los a entender. Aqui eu só trouxe esses quadros para entender o que é a organização, como é que ela se estrutura, né? E ela pode se estruturar de duas formas, ou formal ou informal. Formal, ela vai se estruturar formalmente seguindo esse parâmetro do organograma. Quem é quem, a quem você obedece e quem deve se obedecer, né? Essa é a realidade. Tanto, gente, que nessa estrutura formal, o que acontece? Está dizendo aí, ó, deliberadamente é planejada, formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma, tá? E o que é estrutura informal? Rede de relações sociais pessoais que não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Professora, dentro de uma organização, tem a estrutura formal, mas ainda pode ter uma estrutura informal? Pode sim. Dentro dos próprios funcionários, eles estabelecem, os funcionários, as pessoas que compõem os colaboradores, a empresa, né? Acontece ou a empresa, ou o banco, ou a fábrica, ou o sistema prisional, seja lá o que for, né? O que acontece? Eles também podem estabelecer relações, tá? Sociais e pessoais que vão constituir um sistema que mesmo tendo as hierarquias, eles vão saber a função de cada um. Isso é importante ser mencionado. E isso é objeto de estudo também dentro da sociologia. Porque essa estrutura informal, ela muito contribui para a estrutura formal também. Porque essas relações sociais e pessoais, de alguma forma ou de outra, elas vão surgir da interação social entre as pessoas. O que vai significar? Um desenvolvimento espontâneo, quando as pessoas se reúnem. E muitas vezes vem a contribuir para a produção. Seja o produto que essa empresa, que esse local de fato está fazendo. Seja o produto intelectual, o produto material. Então a estrutura informal também muito contribui para a estrutura formal. Ok? E aí, gente, um elemento importante que a gente não pode estar deixando de falar dentro da organização é o que se refere à burocracia. O que é isso, gente? A burocracia, como eu falei anteriormente para vocês, na unidade, na aula passada, é um conceito weberiano, é um conceito de Max Weber. Foi Max Weber que, de fato, estudou, pesquisou, analisou e constituiu o conceito de burocracia. Só que quando a gente fala de burocracia, ela tem um sentido muito negativo, né? As pessoas veem a burocracia como algo muito negativo ainda, né? Algumas, nem todas as pessoas. E a burocracia, ela está associada à morosidade. O que é isso? A demora nos processos. Tem gente que fala, mas é muito burocrático. Quando a gente fala muito burocrático, nós estamos referindo o quê? Que é algo que demora. Algo que demora, que vai ter que passar por vários trâmites, várias etapas, vários processos. E isso, de alguma forma ou de outra, as pessoas têm como obstáculo. Mas a burocracia, né, é uma forma de organização humana que se baseia na realidade. E aí, o que diz sobre a burocracia? É um dos componentes mais importantes das organizações formais. E aí eu trouxe as características da burocracia, né? Algumas dessas características e como elas são fundantes para que as organizações formais elas andem de fato. Tá? Existem as vantagens da burocracia, mas também existem seus limites. Nada é perfeito, mas nós temos que visualizar mais as vantagens do que suas limitações. E ao perceber as limitações, é criar formas, estratégias para poder superar as mesmas dentro do processo administrativo. Então, a burocracia. Quais são suas características? Aí nós elencamos 6. A primeira, especialização do trabalho.
Então, os indivíduos dentro das empresas, eles tendem, nas empresas burocráticas, cada vez se especializar em uma função. Então, por exemplo, uma empresa tem um protocolo. Aquela pessoa que trabalha no protocolo, a única função dela é só receber documentos do protocolo. Então, ela não pode deixar um documento em uma repartição, porque a função dela é só o protocolo. Para pegar os documentos no protocolo, já existe uma outra pessoa que faz esse trâmite, essa ponte entre o protocolo e as repartições que precisam receber esses processos, esses documentos, tá? Então, assim, é uma especialização do trabalho. A divisão do trabalho mais acentuada que nas outras formas de organização. Os trabalhadores se especializam na única tarefa que tendem a se especializar cada vez mais, tá bom? Outro ponto, gente, a hierarquia da autoridade. Existe uma hierarquia fixa de posições, cada uma delas sob a supervisão de superior. Então, sempre tem alguém dentro das organizações formais burocráticas que vão nos reportar hierarquicamente, tá? A terceira, regras e regulamentos. São o quê? São as normas e regulamentos escritos que vão fundamentar essas organizações, definindo as atribuições de cada grupo, a forma de fixação de salários, critérios para promoção e bem como o procedimento a serem adotados. São, digamos assim, as diretrizes que vão ajudar essas organizações formais a se desenvolverem, tá? E a saberem, de fato, a referência de como resolver alguns problemas, né? Porque os documentos escritos, eles são as referências para saber aonde buscar a razão de determinada ação ser praticada, tá? Rapidinho. Quarto, competência técnica, gente. Os ocupantes dos cargos de comando de assessoria das organizações burocráticas, em virtude do rigor em sua seleção, detêm competência técnica para o desempenho de suas atribuições. E aí uma característica da teoria weberiana, que Weber, quando a gente vai reportar também no que refere a trabalho, além de constituir o conceito de burocracia, dois pontos são bem preponderantes, que é a especialização do trabalho e essa competência técnica para trabalhar. Então, assim, o tecnicismo ele é muito forte, né? Para que as pessoas que vão desempenhar suas funções, elas tenham essa capacidade, essa competência técnica para desenvolver essa atividade. Quinto, impessoalidade. A definição de atribuições nas burocracias é feita de forma impessoal, ou seja, decorre da descrição de cargos e funções e procura não levar em consideração as pessoas envolvidas. E a sexta é a comunicação escrita. Requer um grande número de registros escritos para poderem funcionar. E é nesse ponto que a gente fala da morosidade na burocracia, que é essa necessidade de muitos registros, de muitos documentos, né, que precisam passar por várias etapas até se chegar ao seu fim. Vamos que vamos que vamos. Vamos lá, gente. Quais são as vantagens e as limitações da burocracia? E aí nós elencamos quanto vantagem da burocracia a racionalidade, a confiabilidade, a meritocracia. O que é isso? Você ser favorecido, não ser favorecido, mas você ser beneficiado por mérito próprio, né? Você é competente, você conseguiu, você atingiu, você se destacou, então, mérito seu. Redução do nível de conflito entre as pessoas, redução de custos e erros e rapidez nas decisões e constante e continuidade. O que se refere às limitações, já que a burocracia não é tão perfeita? Desculpe. Conflito de valores, competição de objetivos, competição de normas e conflito entre staff e linha. O que é isso? Dentro da administração, o staff, gente, ele se refere a profissionais que supervisionam funções específicas, né, na aprovação de sujeitos. E essas pessoas que trabalham no que se refere à linha de staff, né, elas não têm um superior a quem reportar continuamente. Mas no que se refere à linha, né, a questão dessa formação de linha dentro da empresa é quando existe um superior
E esse superior tem os seus subordinados, que a todo momento precisam estar reportando, relatando, confirmando ao superior as suas ações, o que pretendem fazer. De alguma forma ou de outra, eles ficam muito engessados, né, sobre as suas ações. Eles devem muito ao líder que está dentro, que está acima deles hierarquicamente. Então, isso pode também limitar, e é o momento que a gente fala da morosidade na burocracia. Ok. Nós temos um vídeo aí, gente, na perspectiva weberiana, aí, se eu não me engano, de 7 minutinhos, sobre burocracia em Weber, que eu acho que é importante dar uma olhadinha para compreender melhor, tá bom? Teoria da burocracia. E para começar nossa videoaula, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que é burocracia? De forma simples, burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Trata-se da tentativa de formalizar e coordenar o comportamento humano por meio da autoridade racional legal, para se atingir os objetivos da organização. Considerada por muitos a grande vilã da organização, a burocracia é essencial para a administração das empresas. Silva, 2008, coloca que a burocracia como forma de organização das atividades humanas é muito antiga. Entretanto, como teoria desenvolvida, com objetivos específicos, só surgiu com Max Weber. O surgimento da teoria da burocracia para a administração se deu por volta dos anos 1940 e em função principalmente dos seguintes aspectos. 1. A fragilidade e a parcialidade, tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, ambas oponentes e contraditórias entre si, mas sem possibilitarem uma abordagem global, integrada e envolvente dos problemas organizacionais. Ambas revelam dois pontos de vista extremistas e incompletos sobre a organização, gerando a necessidade de um enfoque mais amplo e completo, tanto da estrutura como dos participantes da organização. 2. Tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes, e aplicável não somente à fábrica, mas a todas as formas de organização humana e principalmente às empresas. 3. O crescente tamanho e complexidade das empresas passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Alguns historiadores verificaram que a indústria, em grande escala, depende da sua organização, da administração e do grande número de pessoas com diferentes habilidades. Milhares de homens e mulheres devem ser colocados em diferentes setores de produção e em diferentes níveis hierárquicos. Os engenheiros e administradores no alto da pirâmide e os operários na base. Devem executar tarefas específicas, devem ser dirigidos e controlados. 4. O ressurgimento da sociologia da burocracia a partir da descoberta dos trabalhos de Max Weber. Segundo essa teoria, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira pré-estabelecida, a qual lhe deve ser explicada com exatidão, muito minuciosamente e em hipótese alguma permitindo que suas emoções interfiram no seu desempenho. A sociologia da burocracia propôs um modelo de organização e os administradores não tardaram em tentar aplicá-lo na prática em suas empresas. A partir daí, surge a teoria da burocracia na administração. Estudada sistematicamente por Max Weber, este criou aquilo que ele julgava ser a burocracia ideal. Os estudos de Weber procuravam estabelecer estrutura, estabilidade e ordem às organizações por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas, definidas por regras sistemáticas. Como concebida originalmente, a burocracia tinha as seguintes características: 1. Divisão de trabalho. 2. Hierarquia de autoridade. 3. Racionalidade. 4. Regras e padrões. 5. Compromisso profissional. 6. Registros escritos. E 7. Impessoalidade. A burocracia com essas características
faz com que a organização responda com consequências previsíveis em seu funcionamento, sempre em busca da maior eficiência. Entretanto, essa previsibilidade burocrática leva à ineficiência. O próprio Weber notou a fragilidade da estrutura burocrática, que enfrenta um dilema típico. De um lado, existem pressões constantes de forças exteriores para encorajar o burocrata a seguir outras normas diferentes das da organização. E de outro, o compromisso dos subordinados com as regras burocráticas tende a se enfraquecer gradativamente. A organização, para ser eficiente, exige um tipo especial de legitimidade, racionalidade, disciplina e limitação de alcance. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Chiavenato. Estudando com mais profundidade essas imprevisibilidades, Merton, em 1968, deu o nome de disfunções da burocracia para designar aquelas anomalias de funcionamento responsáveis pelo sentido pejorativo que o termo burocracia adquiriu junto aos leigos no assunto. Basicamente, as disfunções da burocracia são: 1. Internacionalização das regras e exagerado apego aos regulamentos. 2. Excesso de formalismo e de papelório. 3. Resistência a mudanças. 4. Despersonalização do relacionamento. 5. Categorização como base do processo decisorial. 6. Superconformidade às rotinas e procedimentos. 7. Exibição de sinais de autoridade. E 8. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Mesmo com os problemas que a burocracia pode acarretar em uma organização, é preciso que fique claro ser praticamente impossível administrar organizações a partir de um determinado tamanho, tendo em vista a complexidade que a estrutura organizacional vai adquirindo com o decorrer do tempo. Chiavenato conclui que, apesar de todas as limitações e restrições, a burocracia é talvez uma das melhores alternativas de organização, provavelmente muito superior a várias outras alternativas tentadas no decorrer do século XX. Isso foi um resumo sobre a teoria da burocracia, e eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo do canal. Até mais! Ok, gente, então deu para esclarecer um pouco mais sobre burocracia, né, dentro da administração, e também a defesa de alguns grandes autores, como Chiavenato, Merton, que tratam sobre a burocracia, o quanto ela, de fato, contribui para a teoria administrativa, a ciência da administração, tá bom? Então, como a gente havia falado anteriormente, nós falamos sobre um pouco da liderança, que é um elemento, gente, fundante e essencial dentro da administração. Então, assim, por mais que nós falamos, né, possamos falar sobre organizações formais, os grupos, essas organizações precisam de liderança, né? Precisam de pessoas que estão à frente, não só administrando, mas também liderando. E nada mais, nada menos do que ter relacionamentos ou constituir redes de relações, né, sociais e pessoais que vão, de fato, motivar os seus funcionários, os seus empregados, os seus colaboradores a poderem, de fato, contribuir para o desenvolvimento da empresa, do espaço qual você está liderando ou participa administrativamente. Aí eu trouxe essas imagens, e aí tem duas imagens que são nítidas de liderança, né? Uma delas é: liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. E aí é uma habilidade a ser desenvolvida. A gente sabe que existem muito mais chefes do que lideranças, né? Do que líderes. E quando se é um líder, isso pode fazer toda a diferença dentro do espaço onde o qual você trabalha, né? O poder e as organizações, gente. O que é o poder e as organizações? O poder nas organizações. O poder nas organizações pode ser compreendido como a capacidade de que possuem os indivíduos de modificarem o comportamento do outro ou de outros, tá? Na base da organização, temos aqueles que possuem pouco poder, seja pessoal ou institucional, e no topo aqueles que apresentam maior poder, este sendo institucional, mas também pessoal. E aí, cabe ao líder, gente, à liderança, poder, né, digamos assim, saber como desenvolver, lidar com o poder dentro desse espaço, tá? A gente está perguntando assim,
A burocracia é um fato social, uma forma de organização social. Organização social, gente. A burocracia, ela é uma característica das organizações formais, tá? Não é nem social, organizações formais. Ela é voltada mais para a administração mesmo, tá? É um conceito também sociológico que Marx criou, mas aplicado dentro da administração. É bom lembrar sobre isso, tá bom? Então, o poder nas organizações, quando ele não é, digamos assim, delegado ou não é administrado da maneira correta, ele pode trazer sérios problemas no processo administrativo, dentro da administração, tá? Para os líderes. Por isso que torna confusão ser chefe e ser líder. Hoje é um grande parecer. E aí vem as grandes formações, né, de lideranças, de pessoas que fazem curso de formação para serem líderes, né, para superar essa ideia de chefe, que é a ideia antiquada, para que as relações, né, dentro da empresa, elas possam fluir de uma maneira bem mais natural e bem mais produtiva. Vamos lá, gente. Que outro ponto? O que é a cultura dentro da organização? Por que é importante nós falarmos sobre cultura dentro da organização? Aí lembramos do conceito de cultura e de subcultura que nós falamos na unidade anterior. O que é cultura? Tá? E aí nós vamos reportar as ideias e estudos de Maria Tereza Leme Fleury, que é uma referência bibliográfica que nós colocamos, e eu não quero que vocês estejam tão apavorados, porque eu acho que não tem nenhuma questão sobre isso na prova, mas é importante, a nível de conhecimento, de aquisição de conhecimento, podermos falar um pouco sobre a cultura nas organizações. E aí, a Maria Tereza Fleury, ela faz um breve histórico, só peguei essa parte vermelhinha, que ela diz que as organizações formais, né, as empresas, elas começam a se preocupar com a cultura, né, que são os hábitos, as crenças, né, que estão dentro das empresas, porque as empresas, elas são compostas por pessoas que têm toda uma história de vida, que não desvencilham quando estão lá nesse local. Então ela diz que houve uma preocupação, né, a partir das observações que foram feitas, né, ainda na década de 50. Ela diz assim, foi trazido às ciências administrativas no final da década de 50. Essa preocupação sobre a cultura nas organizações. E abandona as ideias de contexto sociocultural, como a origem dos fenômenos em estudo, voltando-se para o interior das organizações e das corporações. Então, tratar sobre a cultura nas organizações é um objeto de estudo preponderante, que precisa se reportar. E a sociologia, ela vem a contribuir com essa análise, com essa percepção. E aí ela traz algumas razões que levaram ao interesse da cultura organizacional. Primeiro ponto, declínio da produtividade estadunidense, competitividade japonesa, tá? A competitividade japonesa, por que competitividade japonesa? Nesse período já, até então, o que acontece? O Japão já é um país que está em um processo de se reerguer, né? E aí nós vamos ver já essas ideias das organizações da produção, que a gente começa desde o Taylorismo, que é logo depois da Revolução Industrial, que vem o Fordismo, o Toyotismo, restauração produtiva. Então, assim, o Japão, quando começa a se reestruturar economicamente, ele passa também a ser uma ameaça para as outros países também de grande produção. As teorias das organizações têm sido influenciadas especialmente para a perspectiva gerencial, que é um ponto que começou a questionar. Mas será que só gerencial é o suficiente? Desenvolvimento acelerado dos últimos 10 ou 20 anos, né, das empresas e das próprias ciências administrativas, em reportar sobre a cultura organizacional. A quebra da uniformidade e coesão de padrões culturais. E surge como um contra-ataque aos problemas de desintegração da própria sociedade. Essas são as principais razões de interesse. Quais os elementos da cultura que podem ser, de fato, destacados e, se pensar na sua aplicabilidade, de percebê-los dentro do espaço que se administra, né? Aí a professora Fleury, ela vai dizer que esses elementos da cultura vão refletir em que aspectos? Nas aprendizagens, nas naturezas, nos relacionamentos dos indivíduos na empresa, nas verdades no ambiente. Então, lembra quando eu falei que cada pessoa que compõe, um colaborador, um empregado, um funcionário, que vai participar da empresa, vai estar lá, ele tem uma história de vida. Que por mais que diga assim, trabalho é trabalho, casa é casa. Mas a história de vida das pessoas vão junto com elas também. Por exemplo, as crenças são diferenciadas, né?
o gênero das pessoas, né, o que elas acreditam, o caráter das pessoas estão com elas. Então, tudo isso vem, de fato, a contribuir, né, a se perceber a cultura nas organizações e como ela vai se constituindo. Quais são as variáveis, quais são os elementos que nós podemos estar identificando e que vai refletir também dentro das organizações formais, dentro das empresas? O modelo de gestão que recebem, o tipo de liderança predominante, o comprometimento de seus colaboradores, a subcultura local e suas respectivas crenças e tabus. Então, assim, a cultura ela vai estar refletida nessas variáveis que eu estou colocando aqui, que nós estamos colocando, que é o modelo de gestão que recebe. Cada empresa tem sua especificidade, né? Segue uma linha de gestão. Lembra que nós falamos sobre a questão da liderança que é preponderante? Que tipo de liderança, né, predomina nesse espaço? Como essa liderança vai contribuir para que os próprios colaboradores, funcionários, empregados venham se comprometer com a produção, com o desenvolvimento da empresa? E a subcultura, que é um reflexo, né, de culturas menores dentro da cultura, sem fugir dessa cultura maior. Aí, culturas e subculturas nas organizações, que também é um conceito que Fleury trabalha. As organizações, gente, elas são mini-sociedades. Pode haver grupos bem integrados, grupos prepotentes, somos os melhores, ou grupos divididos. E aí, dentro de uma empresa, né, dentro de uma fábrica, dentro de uma loja, não sei, essas coisas elas são bem evidenciadas. E aí, cabe a nós desenvolvermos um olhar, uma capacidade de observação que vá nos fazer perceber. Então, como vocês estão tendo conhecimento agora, cabe agora exercitar esse conhecimento, desenvolvendo essa percepção do que nós estamos colocando aqui enquanto teoria, né? E para se entender a cultura e subcultura da organização, basta nada mais, nada menos do que a observação. Ok, gente. Então, vamos passar para o ponto que se refere ao trabalho na perspectiva sociológica, né? E aí, o trabalho na perspectiva sociológica, ela também vai remeter aos 3 autores clássicos, que nós não podemos deixar de mencioná-los, que são Marx, Durkheim e Weber. Mas, por hora, o que nós vamos, de fato, trabalhar, digamos assim, discutir, apresentar para vocês aqui, é o conceito de trabalho, tá? Que vem de origem que tem um nome tripálio, né? De latina, que vem do termo tripálio, que significa, que denota o sentimento, né, de sofrimento, de dor. Que quando a gente fala de trabalho, na realidade, ninguém pensa em trabalho, é bom trabalhar. Não, então já pensa em trabalho como uma coisa sofrida mesmo, né? Como uma coisa que já vem com essa entonação negativa, né? E que tem, de fato, todo um sentido por isso. E é o que acontece. Então, como o trabalho, ele surge, ele tem sua origem etimológica na palavra tripálio, né? E detona, essa palavra tripálio, ela tem a conotação de que dor, sofrimento, né? E o tripálio era um instrumento de 3 estacas, né? Onde os escravos eram colocados para incentivá-los à produção, ou melhor, para torturá-los, né? Para poder produzir. Tá? E esse nome tripálio, que se refere a essas 3 estacas, ele nada mais, nada menos do que produzia dor, sofrimento, né? E era também um instrumento que era utilizado durante as colheitas para abater os cereais que eram colhidos, né? Durante a Idade Média. Então, o tripálio, por etimologicamente, ter essa referência da dor, do sofrimento, né, digamos assim, da tristeza, ao longo do tempo ele foi se desenvolvendo mais ainda essa conotação negativa, de que o trabalho, ele remete a dor e sofrimento. E logo depois veio associado à segunda-feira. Por que a maioria dos indivíduos não gosta da segunda-feira? Porque diz que segunda-feira é o Dia Nacional e Internacional da Preguiça, né? Porque já associa que tem muito trabalho. Mas não é nada disso, gente. Trabalho. E aí, na perspectiva weberiana, né, do que se refere a o que diz lá na obra de Weber, né, da Ética Protestante, o que acontece? Que o trabalho para os calvinistas, né, que foram aqueles que deram o maior suporte aos protestantes para o capitalismo, o trabalho dignifica o homem. Então, ao contrário do que de fato
etimologicamente significa a palavra trabalho, ou o sentido negativo que ele faz, e é interessante mencionar que Ricardo Antunes, no livro Os Sentidos do Trabalho, né, e até na obra dele chamada Deus ao Trabalho, ele reporta isso, né, o que o trabalho de fato faz e como as pessoas hoje se envolvem com o trabalho. As metamorfoses que o trabalho vem passando no decorrer das décadas, desde o século XX até agora o século XXI. Mas detalhe, vamos ter outra oportunidade também de estar falando mais sobre isso. E aí, antes da Revolução Industrial, gente, é importante ser mencionado, o trabalho era feito de que maneira? Ele era mais associado ao rural. As pessoas trabalhavam no campo. Com a Revolução Francesa, que trouxe novos conceitos, novos valores, impulsionou a própria Revolução Industrial logo no início do século XIX, o que acontece? As mudanças no trabalho, as metamorfoses que o trabalho humano vai sofrer, elas são muitas. O que acontece com isso? É que antes as pessoas que trabalhavam no campo, na zona rural, plantando, colhendo, né, os alimentos básicos, fazendo artesanato, né, a manufatura, elas vão para a cidade e começam a trabalhar nas fábricas, nas grandes produções, produzindo de uma maneira muito maior e excedente para a comercialização, né? E aí o que acontece? Antes do surgimento da Revolução Industrial, digamos assim, não do surgimento, mas assim que a Revolução Industrial surge e as fábricas começam a fabricar, a produzir todo o seu potencial, há uma preocupação também de como organizar essa produção para se otimizar tempo e produto. E aí veio um engenheiro, né? Eu gosto de chamar pensador, que as pessoas que pensam, elas chegam a ideias muito, muito bacanas. Um pensador chamado Taylor, né? Frederick Taylor, que é o pai do Taylorismo, que pensou nos aspectos de como organizar a produção na fábrica. Organizar a fábrica no seu espaço físico e os próprios colaboradores, funcionários, de trabalharem em série de tal maneira os quais ficariam responsáveis por determinada parte, determinada etapa do processo de produção. Então, existiam funcionários, se era uma fábrica de sapato, o que acontecia? Então, existiam funcionários que eram voltados e treinados somente para colocar a sola do sapato. Existiam funcionários que eram somente treinados e voltados para fazer a costura final do sapato. Então, essas são algumas características do próprio Taylorismo, né? Nesse processo de organização da produção, que logo depois, né, foi com o surgimento da Revolução Industrial, com o avanço da Revolução Industrial, foi superado pelo Fordismo, que é o pai do Fordismo, é o próprio Henry Ford. E aí, para quem não sabe, associar o Fordismo, a marca Ford, carros, que tem tudo a ver. Mas vamos dar uma olhada bem aqui rapidinho o que diz. O surgimento da indústria com a Revolução Industrial. E é o correto nós colocarmos, né, o avanço da Revolução Industrial, o surgimento da indústria que vai se desenvolvendo ao longo do século XIX até o século XX. Aí ocorre o quê? A adoção do Fordismo como meio de produção, né, porque o Fordismo vai e supera o próprio Taylorismo, a impessoalidade nas relações de produção, as relações de trabalho saem do ambiente familiar e a economia baseada no valor fictício agregado à moeda. O que diz o Fordismo, né? Já que nós vamos focar no Fordismo. Criado por Henry Ford, o mesmo que criou a Ford T, né? O Fordismo nada mais é do que uma junção prática do sistema taylorista e da facilidade das máquinas. Então, Henry Ford, além de superar o Fordismo, além de superar o Taylorismo, o que acontece? Ford foi muito esperto também. Ele bebeu na fonte do Taylorismo, né? Pegou os elementos essenciais e associou isso ao maquinário, às máquinas, né? De tal forma que ele criou uma espécie de esteira rolante. Vocês lembram do filme Tempos Modernos, do videozinho que eu passei para vocês, que nós passamos para vocês dos fóruns, tá? O que acontece? Que Charlie Chaplin está lá numa esteira e nessa esteira ele só sabe que uma esteira vai fazendo, trabalhando sem ver. Então, a esteira é um elemento, uma característica fundante do sistema fordista, né? Do próprio Fordismo, tá? E aí a empresa de Henry Ford, né? Ela era voltada para a peça de automóveis e produção mesmo do próprio automóvel, né? Do setor automobilístico. E essa esteira passava em frente ao trabalhador. Este que tinha que fazer o seu serviço dentro de um curto espaço de tempo. E aí Ford já trabalhou
já desenvolveu no que se refere ao tempo. Como otimizar esse tempo? Muito mais do que ele havia proposto. Aí tem esses quadrozinhos aí que a gente coloca que a pretensão era a maior produtividade, era fornecer salários maiores como motivação para os seus empregados, para assim motivar também o maior consumo. Conta a história, né, que Ford tinha os seus empregados como seus maiores clientes, porque ele vendia, ele criou uma forma de dar um desconto para os seus próprios funcionários poderem adquirir os carros, os produtos os quais eles fabricavam. E isso eles se tornavam clientes. Mesmo sendo funcionários, o que aconteciam? Eles, né, levavam o seu produto, que era seu carro, para casa no final de semana. Eles também queriam ajeitar, dar uma olhada no seu carro e terminavam aperfeiçoando o sistema, o próprio produto que eles adquiriram, que eles fabricavam, né? E terminavam levando suas ideias para a fábrica. Então, o Fordismo ele propiciou um aumento da produção de carros, o que faz com que os próprios funcionários pudessem comprá-lo, aumentando o mercado consumidor do patrão. Não tinha nada de besta esse Ford, tá? Aí uma chargezinha, gente, rapidinho, só para a gente poder ver a questão da esteira, né? E diz aí, vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então imagina o que o Fordismo fazia para as pessoas, a alienação no trabalho. Prossigamos. Então, assim, com o Fordismo sendo preponderante, né, nós vamos falar sobre o avanço da tecnologia, o trabalho presente e futuro. E vamos dar um tempinho de 3 minutinhos, tá, gente? Rapidão. Ok? Então, vamos lá. Então, falamos do Taylorismo, falamos do Fordismo e agora vamos falar do avanço da tecnologia no século XX, tá? Que é o trabalho no presente e no futuro. Então, uma das características das relações de trabalho na sociedade, o que a gente coloca aí? Aí a gente tem um exemplo do que viria a ser, depois do Fordismo, o próprio Toyotismo, né? Que é a globalização interferindo nas relações sociais e de trabalho, relações interconectadas, flexibilização das relações. De que isso vai refletir em quê? No Toyotismo, que é a organização da produção que veio superar o Fordismo de Henry Ford. E aí o Toyotismo é criado por um japonês, um japa, muito esperto, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão teve suas crises e aí logo depois começou a se reerguer. O Toyotismo foi criado pelo japonês Taishi Ono. Esse sistema de produção foi implementado pela primeira vez na fábrica da Toyota, que também é uma fábrica de carros. Essa marca aí de carro bem caro, hein? Dono dos carros Toyotas, vocês. O que acontece, gente? Vamos fazer um breve histórico para entender sobre o Toyotismo. Eu estou enfatizando essa questão das organizações de produção, porque são questões que vai cair na prova. Então, assim, Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo são questões que vão estar lá na prova. Então, é importante dar uma tentadinha, tá? O que está dizendo assim sobre o Toyotismo? Na década de 40, o Japão tinha uma economia pequena se comparado aos países europeus e aos Estados Unidos. Além disso, o pequeno território do país impedia as estocagens de produtos. Desta forma, o Toyotismo, também conhecido como just in time, agia de forma que fosse produzido apenas o necessário. Então, essa expressão just in time é uma expressão típica do Toyotismo, que era otimizar tempo e só produzir o que ia ser consumido. Então, dentro do sistema de produção toyotista, não havia a produção de excedente, tá? E isso reflete muitos outros aspectos na vida do trabalhador. E aí a definição do conceito just in time. O que diz aí, gente? É um elemento temporal, está voltado para o elemento temporal e uma qualidade de eficácia. O que é esse elemento temporal, gente? É produzir bens e serviços, né, exatamente no momento em que são necessários. Então, o que acontece? A fábrica, ela não vai produzir 10 Hilux, porque tem que jogar no mercado de trabalho. Ah, se alguém se interessar, já tem 10 Hilux prontinha. Não. Vai produzir 10 Hilux, porque tem 10 pessoas já interessadas. Então, essa é a produção daquela fábrica, tá? Isso se caracteriza por just in time, ok? E aí diz aí mais o quê? Não depois, para que seus clientes não tenham que esperar. Não antes, para que não torne estoque. Lembra que eu falei? Não tem produção excedente. O que se refere à qualidade e eficácia? Atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita, sem desperdício. Isso foi uma sacada genial desse japonês, né?
que veio perpetuar desde o final da década de 50, né, até praticamente os dias de hoje. E que a gente não pode deixar de mencionar, tá bom? E uma coisa interessante, que a evolução do toyotismo veio a surgir a reestruturação produtiva, que é o quê? Que é um fenômeno ligado à globalização das empresas. Para as empresas obterem maior competitividade a nível global, elas se reestruturam. O que elas vão se reestruturar? Vão se reestruturar tanto no aspecto da produção quanto no aspecto dos funcionários. Os funcionários passam a ser polivalentes, tá? Eles vão fazer de tudo um pouco para otimizar tempo e também recursos. Então, antigamente no Japão, né, reza a lenda de que um funcionário, ele entrava numa fábrica como seu primeiro emprego e ele poderia passar os 35 anos naquela mesma função até se aposentar. Com o toyotismo, digamos assim, com a reestruturação produtiva, né, como resultado do desenvolvimento do toyotismo, dentro desse processo de globalização que nós vivenciamos no mundo, hoje isso não é mais possível, né? Então precisa de todo o malabarismo para se continuar até empregado. Então a reestruturação produtiva, ela se caracteriza por 2 elementos, que aí nós vamos focar esses elementos, que é a inovação tecnológica e a inovação organizacional. Por que inovação tecnológica? A forma como se construía, como se produzia um carro no início do século XX, não é a mesma que se produz um carro hoje em dia. Isso é notório e é perceptível para todo mundo, tá? Então, a reestruturação produtiva veio com a chamada terceira revolução industrial, que tem como paradigma o modelo toyotista. Profundas mudanças no mundo do trabalho. E aí não só no aspecto da produção, mas também no que se refere, o que vem a refletir também no trabalhador. E o que acontece? Existe uma instabilidade no trabalho, existe uma subproletarização da mão de obra, por isso que o setor terciário cresceu horrores. Por quê? Porque as metamorfoses que perpassam o trabalho, elas estão caracterizadas por esses 3 elementos que eu falei. A subproletarização, a terceirização da mão de obra. Todo mundo acha, professora, mas todo mundo vai estar empregado. Vai estar empregado, mas em que condições? Recentemente nós vimos aí uma reportagem que saiu daqui de uma empresa que é terceirizada aqui, que presta serviço para uma empresa pública aqui no Piauí, né? Principalmente aqui em Teresina, que seus funcionários estão há 3, 4 meses sem receber. E o que acontece? Isso é manter o emprego onde você trabalha, você vende a sua mão de obra, a sua força de trabalho e você não recebe? E aí são alguns aspectos que dentro da administração precisam ser evidenciados. Quando essa exploração da mão de obra, da força de trabalho dos indivíduos. Então, as metamorfoses do trabalho, elas vão fazer com que esse trabalho não seja mais um trabalho estável. Vai ser um trabalho estável, que vai voltado para a subproletarização, para a terceirização. E isso não é bom para o trabalhador, para a trabalhadora. Afirma-se como oposição ao modelo de produção fordista e taylorista, a gente sabe, né? E começa a se desenvolver no Ocidente a partir da década de 70, tá? E o toyotismo é um modo de organização do trabalho e da produção flexível, que constitui uma nova base técnica para o sistema do capital e da crise estrutural da superprodução com seus mercados restritos. Lembra que eu falei as características, desculpem, do toyotismo? É não produzir em excedente. E aí, quando fala da reestruturação produtiva, é que o toyotismo vai reestruturar, vai dar um novo sentido à estrutura de produção, que vai refletir tanto na forma de produzir, como também para aqueles que produzem, que no caso são os trabalhadores e trabalhadoras. Quais são as perspectivas do trabalho, gente, na concepção dessas três personas aí, dessas 3 pessoas, tá? Das concepções marxistas, durkheimiana e weberiana. Vamos lá para a gente poder adiantar e fazer um breve comentário para a prova. Na concepção marxista, gente, como é que o trabalho está sendo visto? A perspectiva sobre o trabalho ela é histórica. A análise da exploração do trabalho assalariado, patrão versus operário. O trabalho assalariado nas relações sociais e desenvolvimento da sociedade capitalista, divisão e conflito de classe. Não é muito diferente do que nós vimos na unidade passada, né? O que acontece? No que se refere ao trabalho, nós só vamos aplicar a concepção marxista, tá, dentro do elemento trabalho. Que aí que a partir do trabalho, Marx desenvolve toda a sua teoria. É que ele vê que existe uma disparidade, um conflito de classe entre a burguesia e o proletariado, onde ele vê que o proletariado, representado pelos trabalhadores, é explorado nessas relações de trabalho, tá? E aí é um dos pontos que ele está colocando.
Para Marx, gente, o que tem o trabalho? É o fator principal da realização humana. Nós trabalhamos porque precisamos suster nossas necessidades. Se nós não precisamos suster nossas necessidades, nós não vamos trabalhar. Nós não iríamos viver só de brisa e de mar. E para quem onde lugar não tem mar, só de brisa, né? É só um ponto a ser colocado. É um processo dinâmico entre o ser humano e a natureza. A sociedade agrária, a sociedade passa de agrária para industrial. Casou a desumanização do trabalhador. O que é isso? Antes o trabalhador que vivia da agricultura, ele possuía uma carga de valores, né, de princípios na sua vida, que é totalmente transformada quando ele passa a ser um trabalhador urbano, quando ele passa a ser um trabalhador da indústria, tá? E aí é o momento que ele fala que o próprio trabalhador ele é desumanizado, né? A sua condição humana é desvalorizada. O operário torna-se um meio para o fim do outro. Ok, gente, eu sei que vocês querem que eu fale pausadamente, eu até reconheço isso, mas nós precisamos acelerar um pouquinho. Eu vou me esforçar agora nos últimos minutos falar pausadamente, tá bem? Obrigada. Vamos lá, gente. O que diz Marx sobre o trabalho? O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Marx e suas sacadas filosóficas, né? O trabalho é um instrumento qual irá satisfazer as nossas necessidades iniciais, mas que vai gerar outras necessidades também, tá? Trabalho, gente. E aí tem o trabalho vivo e o trabalho morto. São dois conceitos em Marx, né? O que se refere? O que seria o trabalho vivo? Vai envolver a força de trabalho, em que a energia potencial do indivíduo, a capacidade de trabalhar é posta em ação na criação de uma determinada mercadoria que possui valor. Então, o trabalho vivo é aquele trabalho que eu estou executando. Que eu estou executando para produzir uma mercadoria a ser comercializada. E o trabalho morto é o quê? É o trabalho que já foi realizado. Que já foi realizado, que já tem um produto, uma mercadoria que já foi comercializada. É quando ele já foi realizado e se encontra cristalizado numa determinada mercadoria ou num produto qualquer correspondente ao trabalho no passado. Vivo é agora, morto é o passado. Ok, e aí o que diz essa charge, gente? Uma chargezinha aí, ó, dessas relações de conflito de classe entre burguesia e proletariado, né? O burguês, o capitalista cada vez mais rico e o trabalhador cada vez mais pobre, sendo explorado. E a gente não pode negar isso, tá bom? E qual é a concepção durkheimiana, gente, sobre o trabalho? Para Durkheim, o trabalho é um fato social. É um fenômeno social. Então, as sociedades, elas apresentam a divisão do trabalho, mas de acordo com sua complexidade de funções, são diferenciados os indivíduos. Lembra que para Durkheim, a sociedade é um organismo, e esse organismo é composto de partes que têm sua função específica, e quando uma dessas funções específicas deixa de trabalhar, tem-se problemas futuros, né? E o que acontece? A sociedade é formada por grupos funcionais com a finalidade de exercer condutas sociais. O trabalho é uma atividade funcional nas sociedades capitalistas. O indivíduo tendo alguma função no grupo e, consequentemente, mantendo o equilíbrio e a integração social nas relações. Então, para ele, quando o indivíduo exerce sua função no aspecto do trabalho, está contribuindo para o equilíbrio e a integração social nas relações. Tá? Aí vem a solidariedade mecânica e orgânica, que não vai pesar muito para nós nesse momento. E a divisão social aí do trabalho, em Durkheim. Vem a ser a especialização das funções entre os indivíduos de uma sociedade. Quanto mais for especializada essa atividade, mais um membro da sociedade passa a depender de outros membros. Então, assim, nós estudamos, vocês vão ser administradores, né? Futuramente. Administradores e administradoras. Mas vamos ficar só nessa condição? Não. Cada um vai procurar uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, seguindo uma linha da área da administração. E essa especialização vai cada vez contribuindo para essa divisão do trabalho, né? E aí é um ponto interessante que a gente pode estar mencionando aqui, ó, enfatizando. Mais um membro de uma sociedade passa a depender de outros membros. Quando você se especializa muito, sempre vai ter alguém que vai depender do trabalho a ser desenvolvido, tá? Vamos prosseguir, gente. Vamos só fazer menção sobre o que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Para Durkheim, esses dois conceitos se referem o quê? O que é a solidariedade mecânica?
Ocorre nas sociedades primitivas, nas quais os indivíduos diferem pouco entre si e partilham dos mesmos valores e sentimentos. Aí tem exemplos de como a sociedade indígena, né? Eles têm mais a solidariedade mecânica. E a solidariedade orgânica, que é essa que reporta o organismo, né? A função do organismo, ela está mais presente nessas sociedades mais complexas, nessas sociedades ocidentais, né? Algumas orientais, que se definem pela divisão do trabalho. Então, assim, a solidariedade orgânica, ela tem um aspecto, elemento do trabalho, como preponderante, para podermos reconhecer a forma que os indivíduos se relacionam entre si. E a concepção weberiana de trabalho. O que diz aí, gente? Weber diz o seguinte: a divisão em relações sociais de trabalho não era seu foco de estudo, mas para ele o trabalho é um fenômeno social fundamental para o capitalismo. Lembra quando ele escreveu a obra A Ética Protestante do Espírito do Capitalismo? Ele também não só reportou as religiões, mas que as próprias religiões protestantes ela têm um trabalho como um fator que dignifica o homem. Então, os indivíduos, né, religiosos, eles têm no trabalho como uma chance de poderem se elevar não só espiritualmente, mas também financeiramente. Então, um bom religioso, né, um bom evangélico, ele é o quê? Ele é tanto evoluído espiritualmente quanto financeiramente. Tá? Então, o trabalho contribui para isso. Então, o encontro da ética religiosa com o espírito capitalista, o que impulsiona a formação do capitalismo. O êxito profissional com base na ética religiosa e o espírito capitalista. Trabalho árduo, disciplinado, vida regrada e sem excesso, autocontrole e poupança. Então, todo bom religioso também ele é um bom poupador, ele é econômico, né? Ele não tem uma vida de luxo, ele procura não viver com excessos, porque sempre precisa estar preparado, ser previdente para o que pode vir a acontecer futuramente. A gente faz uma menção sobre a ética protestante, espírito capitalista, né? Fazendo um resumo. A gente pegou até esse slide da professora Kátia Bernardes, onde ela explica um pouco mais sobre o que diz a ética protestante, o espírito capitalismo, sobre o trabalho. Como objetivo de relacionar as ideias religiosas fundamentais do protestantismo com as máximas da vida econômica capitalista, Weber analisa alguns pontos fundamentais da ética calvinista, né, que foi a religião que deu o pontapé inicial para esse estudo de Weber. Com a afirmação de que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida. Em síntese, a tese de Weber afirma que a consideração do trabalho, entendido como vocação constante e sistemática, com o mais alto instrumento de acesso, exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral, e o mais seguro meio de preservação da redenção da fé e do homem, deve ter sido a mais poderosa alavanca da expressão dessa concepção de vida constituída pelo espírito do capitalismo. Então, se a gente parar para pensar hoje, trazer isso para a atualidade, existem muitas denominações religiosas onde as pessoas elas são voltadas, de fato, para essa ideia de que, para um bom religioso, eles precisam também ser financeiramente rendável. Não é ruim ter dinheiro, não é isso, gente. Mas é interessante e questionável a gente perceber de que formas, né, as variadas denominações religiosas levam os indivíduos a adquirir, né, ou a possuir dinheiro. Os incentivam a acreditar como eles vão estar bem financeiramente. Então, é só um parêntese a ser mencionado. Nós já mencionamos sobre isso, né? Vamos passar um pouquinho mais o slide. E aí uma gravura que reflete bem, né, a vida espiritual e a vida material, né? Aonde de fato os indivíduos se encontram na sociedade, nessa formação capitalista que nós temos hoje em dia. Nós falamos rapidamente também sobre isso, né, que é quando Weber ele busca nas vertentes do protestantismo, como o calvinismo, havia estimulado o comportamento econômico baseado numa ação racional, que o trabalho adquire uma conotação moral positiva. Enquanto, a princípio, o trabalho tem uma conotação negativa,
as religiões, de fato, o protestantismo, traz uma conotação positiva, que eu havia falado anteriormente, né? O bom religioso, trabalho, o trabalho dignifica o homem. Aquela ideia, mente vazia, oficina do diabo. Então, nada mais, nada menos do que trabalhar. Então, para refletirmos sobre as relações de trabalho, gente, o que nós precisamos? E aí, algumas gravuras, né? Só para a gente lembrar sobre o que acontece nos tempos modernos, né? Que é uma das imagens dos filmes que mais reflete bem como essas relações elas acontecem e também reflete a alienação do trabalhador, né? Dentro do seu espaço de trabalho, tá? E é uma imagem também bem conhecida, que são funcionários de uma fábrica. Aí nós queremos mencionar como é que se dá a sociabilidade, né, humana dentro desse espaço administrativo. E aí nós trouxemos só os conceitos para não deixarmos de focar. A sociabilidade, gente, o que é ela? É a qualidade sociável que apresenta uma pessoa, ou seja, aquele que de maneira natural tende a viver em sociedade, como também aquele indivíduo amável, que se relaciona bem com todas as pessoas. Isso é sociabilidade. Para alguns, né? Nós pegamos aí no que conceito. Mas o que é a sociabilidade humana de acordo com Freitas? É a capacidade de ser essencialmente sociável, além de criar organismos e instituições, e exemplo de governos, parlamentos, tribunais, além de ser também um elemento de desenvolvimento e de formação da personalidade. Então, a sociabilidade humana ela se remete à forma como nós nos relacionamos com os demais indivíduos. E aí a sociabilidade implica uma relação social, relações sociais e que vão de fato conduzir naturalmente um bem viver, onde vamos conviver com os outros indivíduos de uma maneira muito mais harmoniosa. Aí algumas gravuras, né, de pessoas sociabilidade, né? Sociabilidade capitalista é a concepção de trabalho ligada à construção das relações sociais, sendo o trabalho como meio de reprodução da vida social. Então, precisamos ser pessoas sociáveis, precisamos cultivar a sociabilidade humana e essa sociabilidade ela vai refletir principalmente nos espaços que nós convivemos, e dentre eles o espaço do trabalho, que é a empresa, a repartição, o local onde nós trabalhamos para ter o salário no final do mês. Então, mais do que tudo, também está ligado à reprodução da vida social. Gente, nós vamos agora, nós encerramos a unidade 3. Que ponto da unidade 3 nós vamos focar mais na nossa prova? A organização da produção. Taylorismo, Fordismo, Toyotismo. E também o aspecto do trabalho dos três pensadores clássicos, tá? Não podemos fugir disso dentro da prova. Então, esses são os pontos que vocês precisam estar focando. A nossa revisão agora vamos dar um minutinho enquanto organiza aqui as ideias, para a gente poder fazer uma revisão. Só mencionando o que pode estar na prova, que é interessante vocês estarem atentos, para poderem relembrar. Tá ok? Então, vamos lá. E vamos ter esse um minutinho. Tá? Bacana. Até daqui para pouco. Meninos e meninas, bonitos e bonitas, vamos lá. Daqui a 30 minutos, menos de 30 minutos, vocês estarão aí prontinhos, quentinhos, aquecidos para fazer a prova Sociologia Aplicada à Administração, tá? Então, vocês vão ter 2 horas, vão ter de 10 a meio-dia para fazer essa prova. E aí, lembrando que às 13 horas vocês voltam com psicologia, tá beleza? Só para a gente poder avisar. Gente, só lembrando o que eu falei anteriormente, não precisa ter medo, não se apressem, 2 horas essa prova tá, ó, supimpa, não tem como vocês deixarem de tirar nota boa nessa prova de Sociologia. Eu e o professor Thiago, nós caprichamos, tá uma prova muito bacaninha, tá? Eu, particularmente, quanto professora, não gosto muito de provas objetivas. Por quê? Enquanto aluna, desculpa, provas objetivas, porque elas nos dão muita chance, não. Marcou, você acertou bem, se não, morreu. Quando é escrito, né, você tem mais chance de aproveitar. Mas, enfim, dentro do sistema o qual nós hoje trabalhamos, né, não permitem que nós tenhamos essa prova escrita, né, dissertativa, mas sim objetiva. Vai ser uma prova elaborada com muito carinho, de uma forma que não venha a complicar a vida de vocês. Eu cheguei recentemente de viagem, eu vi alguns comentários. Professora, quais são os assuntos, de quais são os capítulos? Gente, quem deu uma olhada nos slides que foram postados na plataforma, tá bem.
porque lá tem muita coisa que vai cair na prova. Que eu dou uma olhadinha nos conceitos básicos que a gente falou de socialização, cultura, também tá bacana, né? Quem viu o surgimento da sociologia, os pensadores iniciais da sociologia, também tá super bem, tá? E os 3 clássicos, né? Que é Durkheim, Max Weber. Não tem muita coisa diferenciada. Da unidade 3, o que nós estamos trazendo de fato, e aí eu estou sendo muito clara para vocês, esses pontos que eu abordei, que é o que refere às organizações da produção, que é Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né, e a reestruturação produtiva, que é um desenvolvimento do Toyotismo, tá? Isso tem na prova, uma questão, aí 1 ou 2 relacionada a isso, tá? E também sobre a perspectiva sociológica do trabalho para os 3 autores. Então não tem muita confusão. O que é bom estar revisando agora, gente, para vocês terem aí 10 minutinhos antes da prova? Primeira coisa, surgimento da sociologia. Quando é que a sociologia surge? Surge o quê? A partir do final do século. Ela não surge. Qual era o contexto, digamos assim? A partir de 2 revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa foi a revolução política, né, que trouxe novas vertentes, novos valores, novas normas, né, uma racionalização da vida humana, aonde a ideia da religião como preponderante na vida dos indivíduos vai ficando para trás. E isso impulsiona para a Revolução Industrial, uma produção em grande massa, em grande escala. Tá? Então, esses são aspectos a serem lembrados. Como é que estava o contexto naquela época? Era o quê? O contexto dos indivíduos saíam da condição rural, do espaço rural e migravam para o espaço urbano, em busca de empregos, de uma renda maior. Mas o que acontece com a Revolução Industrial? Surgimento, quais são as mazelas e as sequelas que vêm? Prostituição, alcoolismo dos indivíduos, né? Deteriorização das relações sociais e também de trabalho. Tudo isso precisa ser mencionado. Quem é o pai da sociologia, gente? Quem é o pensador que inicia? Que é reconhecido como o pai da sociologia, que dá o pontapé inicial para a sociologia existir? Auguste Comte. Chama Comte, mas o correto afrancesado é Comte. Comte que foi o quê? Amigo de quem? Que trabalhou junto com o Saint-Simon, francês, que bebeu também nas ideias da Revolução Francesa e que viu a necessidade de se ter uma ciência voltada para a sociedade, para compreender, né, todos os aspectos, compreender a logística da sociedade, tá? E aí, partindo desses 2 autores, né, vem o que a princípio foi chamado de física social e logo depois a chamada de sociologia. Partindo disso, o que acontece, gente? Vem os 3 autores clássicos, conhecidos como Durkheim, Marx e Weber. Por que a gente começou a trabalhar com Durkheim? Porque Durkheim, ele era da vertente positivista, que Comte tanto defendia, que era o quê? Que era uma ascensão da metafísica, da racionalidade, da ciência, né? Como de fato respondendo todas as questões, tá? E não a religião. E Durkheim foi o autor que mais trabalhou para o reconhecimento da sociologia enquanto ciência, né? Trabalhou e escreveu aquele livro dele, Regras do Método Sociológico, de Durkheim, é onde ele vai falar que a metodologia das ciências naturais, né, ela também é aplicável nas ciências sociais, né, que essa ideia organicista, de provar de que as ciências sociais, no caso a sociologia, ela também é uma ciência, que tem um objeto, uma hipótese, que tem um método dela própria, tá bom? Depois nós vamos passar para Karl Marx, que é o quê? Que é o pensador revolucionário, é o que traz a concepção materialista da história, que tem como objeto de estudo o conflito de classe, tá? Isso é interessante ser colocado. O objeto de estudo de Durkheim, o fato social, tá bom? E que é trabalhado dentro do funcionalismo, funcionalista, tá? Aí depois vem o quê? Max Weber, que tem como objeto de estudo a ação social e que trabalha a concepção
weberiana, né? A concepção compreensivista. Nada, nada mais, nada menos. E são questões que vão estar na prova. Outros conceitos básicos que a gente lembra da unidade 2, o principal deles, gente, é a socialização. Se vocês souberem o que é socialização, vocês não vão se perder. O que é socialização? É quando o indivíduo começa a aprender as regras de convivência em sociedade. Qual é o núcleo principal da socialização? Família. É na família que nós aprendemos, não é ser gente, mas aprendemos as regras iniciais para convivermos nos grupos, nos demais grupos sociais. Depois da família vem o quê? A escola. E aí nós classificamos em socialização primária e socialização secundária. Socialização primária, a partir da família, desse núcleo inicial. E depois a socialização secundária, que é essas relações que nós vamos estabelecendo, essas novas normas, ideias que vão constituir nossa personalidade, possivelmente nosso caráter, à medida que nós vamos estar nos envolvendo em outras instituições, tá? E aí são as instituições o quê? Escola, igreja, partido, tá? O grupo de amigos pode influenciar o nosso processo de socialização, tá bom? Lembrando também que as instituições sociais são o quê? São organizações, né, que vão estar com regras estabelecidas, documentadas, né, as quais nós vamos estar participando. Se é uma escola, então, a gente vai estar sendo socializado, ensinado a conviver em sociedade a partir dos princípios da escola. Isso a gente precisa estar atento para podermos relembrar. Outro ponto é cultura, o conceito de cultura. O que é cultura, né? Exemplo de subculturas. Isso tudo vai estar e vocês precisam estar atentos a isso. Então, gente, não tem nada mais. A gente acabou de ter a unidade 3. E eu acho que aí, ó, 9h44, né, 9h45, isso basicamente que vai estar na prova de vocês. A prova não está difícil, só precisa ter um pouquinho de atenção. Nada mais, nada menos. Né? Nada de bicho de 7 cabeças, tá bom? Então, vocês precisam estar voltados para esse momento agora. A gente só deseja boa sorte, né? Vamos dar um tempinho para vocês poderem, de fato, descansarem, beberem uma aguinha, né, se concentrarem em seus pensamentos. O tutor está aí com vocês para poder ajudá-los em algo possível, né, não só distribuir a prova, mas de dar alguma informação, possivelmente também ajudá-los a tirar alguma dúvida. E a gente só quer desejar boa sorte, dizer que foi um prazer trabalhar com vocês esse período, né, essa disciplina. À medida que a gente vai exercitando, né, a gente vai percebendo as fragilidades, os acertos, e aí vai buscar melhorar para que seja o aperfeiçoamento do que a gente faz trabalhar, que é ensinar, que é esse processo de aprendizagem que para nós é muito valorizado, essa condição de ser professor, tá? Então, muito obrigado, boa sorte, ótima prova para vocês, esperamos que todos sejam aprovados na disciplina e que fiquem bem, tá bom? Então, estamos encerrando por aqui. Um grande abraço a todos e a todas. E vamos ficar aqui ainda mais uns 15 minutinhos antes da prova ser aplicada. Lembrando que a prova é das 10 ao meio-dia e às 13 horas retorna com psicologia. Tá bom? A professora está aí, acho que já se encontra nos estúdios. E a coordenadora do curso, a professora Kátia, também. E pedindo para vocês poderem